YouTube, boa noite, boa noite, boa noite. Mais um episódio do nosso podcast é delas, né? Falando hoje sobre um assunto bem complexo, bem difícil, mas é aquela coisa, né? O nosso projeto aqui no podcast é fazer com que a gente consiga ver outras histórias nas nossas realidades também. É dividir histórias e compartilhar momentos com outras pessoas, assim como todo mundo já passou por momentos difíceis e experiências às vezes bem complicadas, né? A gente está no nosso quarto episódio no nosso podcast. Lembrando que esse podcast é dedicado a mulheres, onde mulheres reais, comuns, com histórias comuns, vêm aqui, conversa. Eu sou psicóloga, meu nome é Paola, sou psicóloga, neuropsicóloga, e a gente conversa sobre temas sensíveis e temas reais, né, da vida cotidiana, né? Eu digo que às vezes a novela fala muito do que a gente vive também, mas a vida real às vezes ela é surpreendente, não é mesmo? Então, hoje a gente vai conversar com a Nayara. A Nayara é uma amiga minha desde uma vida, né? E foi mãe também há pouco tempo, tem um filho maravilhosamente lindo, uma família linda. Mas ela passou por um episódio muito difícil na vida dela, que foi a perda do pai. E essa perda do pai, ela foi muito significativa porque, como eu digo, não foi uma coisa comum, não foi uma coisa esperada, não é uma coisa que ah, a vida meio que preparou, foi meio que do nada, né? E a gente vai conversar um pouco hoje sobre a complexidade dessa situação, sobre toda a problemática dessa situação, e lembrando, né, com muito respeito e também muita sensibilidade a ela e a família dela, que passaram por esse episódio bem traumático, tá? Eu vou mandar, só vou confirmar com ela aqui para ela entrar, e... lembrando que o nosso podcast é delas, acontece todos os sábados, às 22 horas, aqui pelo YouTube. Estamos em todas as redes sociais. Ok? Vamos guardar que ela tá entrando. Já mandei um okzinho. Cadê? Achou. Pronto. E aí, minha querida, você tá me ouvindo? Tô. Peraí, deixa eu voltar a tela aqui do negócio que eu ainda não coisou. Se fosse fácil, Jesus. Tem um fundo, existe um fundo. E aí, meu querido, né? Uma televisão tava parada. E aí, me conte, como estão as coisas? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. É o sotaque mais maravilhoso da face da Terra. Ai, saudades. Então, a gente, né, vai falar de um tema sensível, né, um tema difícil. Eu lembro que eu mandei mensagem para você e até comentei com você que na época, quando tudo aconteceu, eu fiquei bem sensibilizada até mesmo por uma questão de empatia, né? Ser filha única, também sou filha única. Eu lembro da relação que você tinha com teu pai. Teu pai também era uma pessoa extremamente incrível, uma pessoa para cima, né? E eu lembro que, assim, o pouco que eu lembro dele assim para cima, sempre sorrindo e contente e tal. Mas que nem eu falei para você, com todo o respeito, todo o cuidado do mundo, aquilo que você não quiser comentar ou não quiser falar, você é um espaço extremamente aberto para você. E, peraí, deixa eu só abrir um negócio aqui que tá a nossa organização. E me conta um pouco como que era a relação com teu pai, né? Antes ainda, voltando, que é importante, se apresenta para as pessoas, é importante que as pessoas saibam quem você é, né? Como que é a tua vida, qual que é a tua história, que momento que você está vivendo a tua vida, né? Eu comentei até que você, né, se é mãe agora há pouco tempo, mas conta para as pessoas quem você é. Vamos lá. Bom, sou a Nayara, sou de Marabá, sou marabaense, aqui do Pará, estado do Pará. Sou filha única, atualmente casada, tô com um filhinho, José Rodrigo, de 1 ano e 1 mês. Tá dormindo já, graças a Deus. O soninho dos abençoados. Na luta, dormiu já. Sou administradora, tenho 35 anos, estou formada já aí há mais de 10 anos. Conheço a Paola há, sei lá, uns 20, mais de 20 anos, por aí.
Melhores dias. Morei em Marabá, mas atualmente eu tô morando em Belém, na capital aqui do Pará, moro aqui já desde 2015, vim para cá com os meus pais na época, e hoje já sou casada, né, moro eu, meu filho e meu esposo aqui em Belém. Sim, sim. A vida de vocês é bem movimentada, né? Tem bastante. Não só por causa da criança pequena, mas é bastante coisa, né? Sim, a lida com o filho pequeno nessa fase já é uma correria, né? E aí, fora isso, tem todas as logísticas de dia a dia, trabalho, consultas, e aí tem o suporte que a gente dá para as nossas mães, né? Que tanto a minha mãe é viúva, quanto a minha sogra também é viúva. Então, a gente também dá esse suporte para as duas. Final de semana, a gente está sempre na casa de uma, na casa de outra. É corrido, Sim, sim. mas é gostoso. Que bom, que bom. Vocês têm uma família muito bonita. Mas, Obrigada. entrando no assunto, né? Entrando na questão que a gente estava conversando, falando do teu pai, da história de tudo, né? Você consegue me falar um pouco de como que era teu pai? O que você tem de lembrança dele? Qual que é a lembrança que você tem do teu pai, né? Até da tua referência de pai. Sim. Bom, o papai, ele não era paraense, o papai, ele era piauiense, Uhum. de Oeiras, é uma cidade no interior do estado, mas foi a primeira capital do Piauí, na época, antes de ser Teresina. E aí o papai, ele veio para o Pará, veio para Belém com 17, 18 anos para tentar a vida aqui. Ele era de uma família muito pobre, uma família de 6 irmãos. Eram 7, uma faleceu logo no parto de gêmeos, assim, que minha avó teve, e aí ficaram 6 irmãos. E ele veio, né, para o Pará tentar a vida aqui, e aí aqui ele pôde realmente crescer, amadurecer, aprendeu muitas coisas, entrou no exército cedo, entrou no exército se alistando e se aposentou como sargento, como terceiro sargento, e aí foi onde ele construiu a família dele também. Ele conheceu a minha mãe aqui em Belém através do irmão da minha mãe que trabalhava com ele no exército. E a família da minha mãe é mineira, que também, da mesma forma que meu pai, veio para cá, a família toda da minha mãe, tentar a vida aqui, também na época. Minha mãe veio com toda a família, ainda criança. Meu pai já veio com 18 anos e sozinho veio ele, acho que mais um irmão. Primeiro veio ele, depois veio um outro irmão também. E aí eles construíram a vida, casaram-se aqui em Belém, foram para Marabá por conta do exército que meu pai foi transferido. E aí lá eu nasci, né, cresci lá até os meus 15 anos e cresci com um pai extremamente presente, carinhoso. Meu pai como a Paula falou no início, é uma pessoa maravilhosa, sempre de bem com a vida, aquela pessoa que acontecesse o que acontecesse, ele ia estar sempre olhando de uma forma positiva, olhando as coisas pelo lado bom. Era aquela pessoa pau para toda obra, como a gente usa a expressão, ajudava todo mundo, fazia um pouco de tudo, tudo que você imaginasse ele poderia fazer, ele entendia um pouco, eletricista, mecânica, hidráulica, pintura, pedreiro, tudo assim, de tudo um pouco. A escola da vida, e aí o exército também ensina muita coisa, né? Então ele sabia um pouco de tudo, sempre muito virado, e ele sempre me passou isso. Então apesar de filha única, eu sempre quis, assim, aprender com ele, eu sempre cresci com ele, eu era muito apegada a ele. Nas minhas memórias, assim, de infância, eu lembro muito de gostar de ir pro quartel. Quando eu não ia para a escola, e aí era férias ou final de semana, não me lembro muito bem a cronologia de semana, né? Mas às vezes eu acordava de madrugada para ir com ele para o quartel, porque eu achava o máximo estar lá com ele, ver o que ele estava fazendo e mexer nas ferramentas e aprender um pouco. Então hoje, muita coisa que eu sei, assim, enfim, trocar uma lâmpada, mexer numa questão de eletricidade, mexer numa questão de encanação, assim, coisinhas bestas que às vezes muitas mulheres não sabem, e hoje eu sei graças ao meu pai e a minha curiosidade que eu tinha.
por eu ser muito apegada a ele, tudo que ele fazia eu queria aprender a fazer e fazer um pouco. Eu gostava de carros, eu queria brincar de bola, eu queria tudo que ele fazia, eu queria fazer. Sim. E assim, eu me espelhava muito nele, né? Eu gostava de sair com ele estava de folga, ele ia, sei lá, no mercadinho ali perto. Eu queria estar colada nele. Então, Uhum. assim, a relação que eu tinha com ele sempre foi maravilhosa, né? Desde criança, adolescente, já na fase adulta também. Então, assim, eu não tenho nenhuma memória, assim, de triste, de uma decepção, de algo que, nossa, me machucou, ou vice-versa. Graças a Uhum. Deus, todas as memórias. Todas as Sim, memórias foram muito boas. sim, sim. E ele era muito família também, né? Sim, extremamente família. Muito família. Lá em Marabá, morávamos só a gente, né? A família da minha mãe ficou em Belém quando eles foram juntos para lá. E Sim. aí, alguns anos depois, uma irmã dele foi. E um irmão também. Então a gente eu tinha esses dois tios lá, mas o fim de semana que a gente podia, meu pai estava sempre presente, dizia, vamos fazer um almoço, vamos fazer um churrasco, quando não, com as amizades do quartel, né? Lá em Marabá é ainda, acredito eu, que ainda seja uma cidade que recebe muitos militares de fora. Sim. Então, a gente que é filho de militar, a gente vive muito isso, de ter essa amizade que vira família, né? Muitos militares se abraçam realmente nesse sentido de família. E o papai, ele era essa pessoa acolhedora. Mesmo sem morar na Vila Militar, ele conhecia muitos militares que eram, né, de fora e ele fazia esse acolhimento. Ele, para fazer amizade, era assim, uma pessoa muito fácil, rápido, era melhor amigo, e ele já queria levar em casa, já queria fazer um churrasco, já queria ir para alguma coisa ali, marcar um negócio fora. Então ele tinha muito isso de família, sempre nas férias dele, férias da minha mãe, do trabalho da minha mãe, a gente sempre vinha, tanto aqui em Belém quanto lá no Piauí, visitar a família dele e dela, né? Então isso Sim, sempre, e até hoje a gente continua, né? Esse sentimento de família a gente continua. sim, sim. E como foi, assim, né? Assim, eu sei um pouco, porque né, eu sempre estive próxima, mas como que foi o acontecido? Como que se deu toda a situação? O que que você lembra, né? Faz tempo também, né? Foi 2015, dezembro de 2015, entre Natal e Ano. Sim. Na verdade, eles estavam indo viajar. Como todo fim de ano eles passavam o final de ano lá no Piauí, nós passávamos o Natal com a família da minha mãe e o Ano Novo era lá no Piauí. E aí, como eu comecei, já estava trabalhando, né, já estava no banco, eu Uhum. não estava de férias nesse ano, nesse período, então eles iam só os dois. E é uma viagem muito longa, uma viagem muito cansativa de Belém para Oeiras, na verdade, que é um pouquinho a mais, tipo, de Teresina, mais 4 horas. É uma viagem muito cansativa, mas meu pai era super acostumado a fazer. Sim. E eles saíram de madrugada, como de costume, era um domingo, por volta de, acho que entre 11 e 11h30, eu estava em casa e eu estava saindo para almoçar. Eu ia Uhum. almoçar em algum lugar, na minha avó, e ia almoçar fora. Eu Sim. estava saindo de casa para comer, e aí a minha mãe me ligou, de ligação de WhatsApp. Uhum. E ela quase não liga, assim, de ligação de WhatsApp. Na época a gente não gostava, falhava. Até hoje, né, a ligação é muito ruim. E Uhum. aí eu lembro que ela só falou assim, eu falei, oi mãe, tudo bom? Aí ela, não, minha filha, muito, dava para ver que ela estava assim naquele automático, né, no Sim. boom do acontecimento. Ela falou assim, minha filha, aciona o exército, liga para alguém, liga para o Rangel, que era um amigão do exército do papai, que já estava na reserva, não estava mais na ativa, que a gente sofreu um acidente, teu pai não resistiu. E ela falou assim, pá. E assim, a ligação de WhatsApp não falhou em nenhum momento. Pela primeira vez, a ligação foi nitidamente. Aí Sim. eu fiquei assim, mãe, alô? Como assim? Ela liga para alguém e tal. Só que, paralelo a isso, Ah. lá no acontecimento,
eles estavam a uns 10 quilômetros mais ou menos da cidade de Bacabal, no Maranhão, e tinha um vilarejo chamado Altos Alegres. E tinha uma lombada não sinalizada. Era um asfalto novo, né, recém-feito lá, tinha uma lombada, não estava sinalizada. E aí, segundo, né, os relatos, o meu pai bateu assim na lombada e não conseguiu segurar o controle do carro. E aí o carro desceu um pouco da pista na direção desse vilarejo, que era um pouco mais abaixo do nível da via. Foi na BR, né? Sim. Da BR-316. Foi um pouquinho abaixo da rodovia. E aí o carro começou a querer capotar. Ele tentou segurar o controle e aí ele foi na direção de uma árvore. O que chegou assim de informação, as pessoas de lá que viram no momento comentaram na época que tinha umas crianças brincando. Então, eles acreditam que o papai tenha de alguma forma tentado desviar das crianças para não acertar nas crianças, e aí ele acertou na árvore. E aí o carro caiu, ele ia começar a capotar, então ele caiu no tronco da árvore aqui, ele caiu com Teto? o ferro aqui acima da porta, a porta do motorista, eu não sei o nome daquela grade aqui assim, então foi aquela grade que bateu na árvore, aquele ferro daqui foi o que amassou e bateu na cabeça dele, aí ele morreu na hora, foi um traumatismo craniano. Sim. A frente do carro ficou praticamente intacta, porque o carro caiu assim, meio que de lado, né, lateralizado, então amassou um pouco da lateral e esse ferro, não me lembro o nome, da porta, né? Que foi o que acertou e ele teve o traumatismo craniano e faleceu na hora. A minha mãe que estava do lado, a mamãe teve arranhões, não teve nada, não quebrou nada, bateu um pouco o joelho, teve uns arranhões no braço, pequenas escoriações. O lado do carro dela intacto, assim. E aí juntou todo mundo, e aí lá nessa confusão, acho que pegaram o telefone dele, já começaram a ligar para algumas pessoas. Então, quando ela voltou em si, viraram o carro, tiraram ela, que ela foi me ligar, algumas pessoas já estavam sabendo. Alguns familiares de uma prima minha que estava em Marabá, conseguiram ligar para ela do telefone do meu pai. Aí ligaram também para um primo da minha mãe que que mora ainda em Minas Gerais, e ligaram também, acho que para a mãe da Daiane, não me lembro bem, acho que lá em Marabá, né? Sim. Uma colega, uma amiga nossa. E aí, em meio a tudo isso, essas pessoas começaram a falar com alguns familiares, né? E aí eu pensei assim, falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar para alguém. Aí a primeira pessoa que eu pensei em ligar foi para minha madrinha, que mora na rua ao lado da mamãe, no mesmo quarteirão, só dobrando. Então eu liguei para minha prima e aí pedi para falar, quero falar com a tua mãe. E aí falei, né? Na verdade eu falei com o marido dela. Falei, olha, aconteceu um acidente, o papai morreu e eu tô precisando aqui de ajuda, né? Aí eles começaram a ir lá para casa e eles não sabiam, então eles eu avisei, mas os outros, assim, meu tio de Benevides, os parentes da mamãe, assim, daqui de próximo das áreas metropolitanas, todos já estavam sabendo. O pessoal de Minas Gerais já estavam ligando pra gente para ver se estava precisando de alguma coisa e saber porque queriam estar presente, iam pegar algum voo, enfim, todo mundo queria tentar ajudar de alguma forma. E como era tudo assim, foi tudo tão rápido, a gente não sabia como que a mamãe estava, a gente não sabia onde que era direito, a gente não sabia ainda nada, né? Aí foi quando aí eu já não peguei mais no telefone e alguém falou com a mamãe, pegaram as informações e a gente começou a se organizar para ir encontrar com eles, né, para pegar a estrada. E o meu pai, antes do casamento, ele teve uma filha que mora aqui em Belém. Eu tenho contato com ela e tal, aí eu também liguei para ela, avisei para ela.
E aí foi assim, foi muito triste, porque o papai faleceu no dia que a minha sobrinha estava completando 15 anos. No dia do aniversário da minha sobrinha. Não era festa, a gente passou o ano organizando a festa que ia ser só em janeiro, mas no dia do aniversário, Uhum. ele faleceu. Então foi assim muito triste, né? Principalmente para minha irmã, porque é uma data que para ela, né, até hoje é, né, o aniversário da filha e a morte do pai. A dor. Então assim, deve ser é muito sofrido, né? E aí a gente começou a se movimentar e fomos acho que uns 4 carros. O papai era uma pessoa muito, muito católica, nós somos católicos, eu, minha mãe e meu pai, e frequentador, né? O papai era muito praticante na igreja lá de Marituba, da cidade que a gente ia. Então, assim, quando essa notícia começou a correr, o pessoal da igreja começou a também ir lá em casa, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, e aí juntou pessoas também da igreja, e também foi gente da igreja, foi carro cheio de gente da igreja também, em direção para o acidente, para saber o que tinha acontecido, e aí a gente saiu 5 da tarde daqui, de Belém, chegou na cidade de Bacabal por volta de 11 e pouco da noite. Uhum. E assim, para mim foi um baque, né? Uhum. Mas eu acredito que eu estava anestesiada. Daqui até lá, eu fui, não comi nada, foi na hora do almoço, aí eu já não almocei, também já não quis comer mais nada, e aí eu fui daqui até lá, ao encontro, né, da minha mãe, sabendo que eu ia encontrar a mamãe, eu já sabia que ela já estava bem, a gente já tinha conseguido conversar com uma colega minha do banco, que conhecia alguém que morava lá, tudo é a mão de Deus, né? Sim. Nessas horas aparecem, graças a Deus, graças a ele, muita gente para ajudar, e aí alguém já tinha conseguido levar a mamãe para uma casa e dado um cuidado melhor, tirado ela ali daquele meio ali do hospital, de necrotério, daquela situação. Sim. Então eu já estava assim, mais pensativa, que tipo, eu não sabia o que eu ia encontrar na minha mãe falando, né? Então eu tinha que estar preparada. Sim. Eu tinha que estar pronta, eu não queria transparecer para ela qualquer sofrimento, qualquer dor, né? Porque eu imaginava assim que para ela é muito pior, ela estava com ele, ela viveu aquilo e coitada, ela não estava nem entendendo nada, muito provavelmente, né? Ainda em choque com tudo. As irmãs foram, as irmãs dela, e aí eu lembro quando a gente chegou lá, ela estava sentada na frente do hospital, do outro lado da rua, cidade pequena, né? Assim, é tudo mais assim, juntinho, então Sim. juntou algumas pessoas, os vizinhos de frente do hospital ali e tal, e aí ela estava sentada lá, e aí foi que ela chorou, foi quando que ela viu a gente, aí foi que ela desabou, né? Parece assim que, nossa, chegou alguém que vai me confortar. Aí todo mundo chorou e tal, e ainda estava sendo preparado o corpo, a gente ainda esperou um pouco para poder seguir a viagem. Eu decidi que a gente ia seguir com o corpo, porque a minha avó ainda era viva, meu avô já havia falecido, mas a minha avó era viva. E ela estava lá esperando o filho dela chegar para passar a virada do ano com ele. E junto dela estavam os outros filhos, né, irmãos do meu pai, tinha os irmãos que moram em Marabá, que também já estavam lá desde o Natal. Então não era justo que eu trouxesse de volta o corpo do meu pai para Belém para enterrar aqui. Então, eu falei com a mamãe, ela concordou, e aí a gente resolveu seguir e enterrar lá, né, do lado do meu avô, inclusive. E aí, assim, nós fomos, e chegando lá, aquela dor, né, aquele sofrimento, a minha avó gritava, minha avó não queria aceitar, principalmente porque minha avó tinha tido um sonho, acho que uma semana antes, até um pouco engraçado, e ela tinha tido um sonho com o meu avô, e o meu avô dizia no sonho que vinha buscar o meu pai. E aí ela, tipo, nesse dia acordou, aborrecida com ele, com o marido,
E até ligou pro papai, contou pro papai, o pai, mamãe, isso é besteira, não sei o que, não sei o que. E aí, né, passou uma semana, um tempo depois aconteceu. Então a vovó, ela tava assim, transtornada Uma de dor raiva gigantesca. do meu avô. Ela ficou assim, que depois que passou, né, velório, enterro, tudo, ela nunca mais foi no túmulo visitar o meu avô. Ela ela Oh, se meu Deus. aborreceu, assim, de uma forma que ela não foi mais. Então, Uhum. é, as partes engraçadas que depois que passa a gente vai rindo, né? Sim. Mas, e aí, fizemos o enterro, né? Na época, o irmão da mamãe, meu tio, ele estava comigo do lado na hora que começaram a jogar a terra. Aham. Baixou o caixão, fizemos as homenagens, e aí ele trouxe uma pedrinha para mim de granizo, né? Granito, sei lá. E falou: Olha, eu achei isso aqui. Lá é uma cidade que não tem muito, assim, é pó. Lá é muito aquela terra vermelha, é meio Sim. sertão, né? E aí ele, olha, eu achei isso aqui, achei curioso, acho que, sei lá, é algo forte, algo, de repente, está aqui para a gente lembrar do quanto teu pai é forte, o quanto a gente precisa ser forte, o quanto tu vai precisar ser forte. E aí eu fiquei com aquilo, né? Eu já fui daqui até lá interiorizando que eu ia ter que cuidar de tudo, que eu tinha que ser forte, que eu não ia deixar passar o meu sofrimento para a mamãe, eu não queria que ela se preocupasse comigo e tal. Então aquilo só fortaleceu mais ainda a minha decisão, meu sentimento de que eu tinha que ser forte. Sim. E em momento nenhum eu, assim, chorava, mas eu não chorava aquele choro copiosamente, sabe? Era aquele choro travado, aquela boca rígida, Uhum. assim, aquele olho vermelho, aquele nariz vermelho, mas que não descia, sabe? E Uhum. foi assim durante o ano inteiro de 2016, enquanto eu estava tentando resolver todos os trâmites burocráticos, de negócio do exército e Uhum. todos os trâmites da mamãe de pensão, de ser viúva e várias outras questões, eu não me permitia chorar, eu não me permitia viver esse luto, e para mim não era uma coisa dolorosa, eu seguia assim no automático. Uhum. Eu tenho assim comigo, sempre tive, né, por ser católica, eu sempre tive comigo a esperança da vida eterna. Então eu coloquei na minha cabeça que ele cumpriu a missão dele na Terra, que Deus realmente levou ele por ele ter feito tudo de melhor que ele fez, por ele ter cumprido tudo que ele veio fazer na Terra, e que estava tudo bem, que a gente ia ter que, a gente está aqui para continuar fazendo o que a gente tem que Uhum. fazer, e a gente ainda não terminou, então a gente ainda não subiu. Uhum. E fazer sempre o melhor para subir e estar lá do lado dele. Então eu coloco isso na minha cabeça, sempre coloquei, e sempre que alguém próximo a mim tem uma perda, eu sempre procuro falar dessa forma, porque foi o modo que eu consegui enxergar que me acalentou bastante e me acalenta até hoje, que desde sempre, quando eu vou lembrar de tudo, eu lembro com esse sentimento. Eu não lembro assim com dor, sabe? Eu não lembro com tristeza, eu lembro com aquela sensação de que meu pai cumpriu uma missão linda na Terra e Uhum. agora ele tá lá em cima cumprindo a missão dele lá em cima, olhando por nós e tal. E sempre foi assim. Sim. Aí no dia a dia, porque eu precisei voltar a trabalhar logo, né? Uhum. Logo em seguida, teve aí final de ano, primeiro dia do ano, o meu chefe me deu mais uns 2 dias, eu voltei a trabalhar numa quinta-feira. Isso foi no domingo, aí voltei a trabalhar numa quinta-feira da outra, né, da outra semana. Peguei os 4 dias, mais tará. E aí eu ia trabalhar longe, né? Eu trabalhava acho que uns 30 quilômetros, 25, 28 quilômetros da minha casa. Uhum. E eu ia sempre conversando. Tipo, eu conversava com o meu pai. A minha válvula de escape era essa.
eu falava sozinha no carro, que na verdade eu não estava falando só. Na minha cabeça eu estava conversando com meu pai, lógico, sabendo que ele estava lá em cima, não como uma louca achando que ele estava vivo e estava bem aqui no banco de trás. Não, Uhum. sabendo que ele estava lá em cima, que ele estava olhando por nós e contando como é que estavam as coisas por aqui e tudo isso. E isso me ajudava, sabe? Me fazia sentir bem, fazia eu colocar para fora, de certa forma, o meu luto, a minha dor, a minha tristeza, e me fazia sentir melhor. Tipo, me esvaziava daqueles sentimentos de angústia e tristeza que eu tinha. E aí, paralelo a isso, na época que o meu pai faleceu, eu não estava morando com eles. Eu estava trabalhando numa outra cidade, em Castanhal, ficava a uns 70 quilômetros daqui, e aí eu optei em morar lá. E aí, quando ele faleceu, eu voltei para morar com a minha mãe. Aí eu fiz a mudança toda e voltei a morar com a minha mãe, e aí o banco, na época, me transferiu para uma agência mais próxima de casa, que aí já foi aqui na capital, aqui em Belém. E aí vim morar com a mamãe e a gente decidiu fazer uma reforma. Eu encorajei ela a gente fazer uma reforma na casa. A gente desfez o quarto deles, transformou em sala, onde era sala a gente fez um quarto, e aí móveis novos. Na minha cabeça isso era importante para ela. Eu não era casada ainda, mas eu imagino hoje que eu sou casada, nossa, se às vezes meu marido viaja a Uhum. trabalho, eu já fico, meu Deus, que sensação de que tá faltando alguém. Uhum. Imagina, né, anos de casamento e de repente tu não tem mais aquela pessoa, e aí tu olha para tudo e tu vive ainda aquilo. Então, assim, uma das coisas que eu quis fazer foi, não, vamos desconfigurar tudo isso aqui, Uhum. vamos criar um novo quarto, um novo cenário. Acredito que isso tenha ajudado ela também. E aí a família dela, né, aqui perto, a nossa família, eu falo dela só mesmo para Da ficar claro referência. dela e do meu pai, Tá? todas as irmãs o tempo todo lá, todo dia ia lá, visitava a gente, conversava, não deixava ela só. E Deus, né? Deus ali o tempo todo com a gente continuou na igreja, minha mãe continuou nas pastorais nas quais eles participavam juntos, ela continuou ali, e Deus fortalece, não tem outra explicação. Por mais que a gente aqui na Terra faça qualquer coisa, de qualquer estratégia, mas é Deus que sustenta. Então, acho que ele nos segurou e nos segura até hoje. Hoje a gente fala sobre tudo que aconteceu e não dói, não machuca. É saudade? Virou saudade, 100% saudade. E para mim é muito natural, assim, eu consigo falar quando eu falo assim com os meus amigos, a gente tem as fotos, eu tenho as fotos do acidente, eu tenho a foto do meu pai lá no carro, e aí as pessoas, meu Deus, mas como tu consegue olhar, como tu consegue ver? Uhum. Para mim, ver faz parte do processo, não tem por que eu não querer ver na minha cabeça. Lógico, cada pessoa reage de um jeito, mas para mim, eu olho aquilo e ali para mim já é só o corpo. Ele já tá lá no céu, então, né, assim, cada um vai ter o seu último dia de vida aqui na Terra. Então, eu prefiro interpretar e lidar dessa maneira, né? E Sim. assim a gente foi, eu fui vivendo com a mamãe dessa forma, respeitei o momento dela o tempo inteiro, cuidei de tudo, todas as burocracias que precisava para que ela não vivesse nada, não remoesse nada, então tudo era eu que tomei a frente, até eu senti que ela realmente estava bem, já estava melhor, tentava viajar com ela, tentava fazer alguns passeios, e ela veio começar a realmente querer sair de casa, assim, para vamos fazer uma viagem, eu tirava férias, mãe, vamos viajar, não queria, então ela veio começar a querer fazer essas coisas comigo 3 anos depois, e aí foi quando eu vi que ela realmente estava bem, já estava melhor. Aí novamente eu saí de casa para poder vir morar mais perto do trabalho, e aí já, né, comecei a namorar, noivei, casei, e aí agora eu já tenho minha vida. Ela continua morando só,
a minha mãe não casou com outra pessoa, não tem outra pessoa, e aí ela continua morando só, e eu tenho uma gatinha que no ano seguinte da morte eu adotei, e aí morava com a gente, e nessa minha saída de casa, ela não deixou a gata vir comigo, ela ficou com a gata, e aí ela mora com a neta pet dela, até hoje, e aí ficam as duas lá, mas eu sinto que, assim, ela, graças a Deus, também lida muito bem com a perda, com o luto, com a saudade. Sim, sim. Não, mas é bom essa conversa, porque assim, todo mundo que passa por um processo de perda busca um entendimento, porque o grande problema do luto é você entender o que aconteceu, né? Exatamente. Porque assim, você não tem o que explicar. Como que um cara que pega o carro vai passar, né? Vai ver a família. Aí a gente pensa numa questão até religiosa, se tem culpa. Ah, o cara estava devendo alguma coisa dentro do mundo. Ah, o cara era Sim, um cara ruim. Ah, porque pessoas boas vão embora. Grande parte das pessoas boas vão embora muito cedo, e a gente às vezes não muito entende por quê. cedo. Mas a questão que, assim, não só por uma questão de Belém, que eu morei em Belém e eu sei o que é a referência do católico para Belém, do Círio de Nazaré, que é a festa mais linda, mais perfeita do mundo, em questão da Exatamente. religiosidade, né? E como as pessoas conseguem trazer a religião como um suporte mesmo, né? Suporte, Como uma exatamente. referência. Claro que eu acho que você ressignificou a questão da dor, do luto, com a questão da religião, a questão da tua religiosidade, não da religião, mas da tua religiosidade, Isso, né? Do teu isso, entendimento de como que a isso. pessoa tem uma missão, ela cumpre essa missão e ela vai. A missão dela continua em outro espaço e o cuidado, a relação, tudo vai virando saudade. Claro que o processo de luto, ele, de certa forma, ele é igual para todo mundo. Onde existe a dor, onde às vezes você fica se perguntando, se questionando, a tua cabeça passeia Isso. por muitos Sim, sentimentos, né? Isso aí sim, é inerente. Mas a forma como cada um vai lidar, né? Eu digo, cada um sente a dor de um prego no pé é diferente. Então, diferente. é isso que é o intensivo, né? O de você ter ficado responsável, acho que não só uma questão de filhas únicas, que você vai entender, porque eu também vejo isso, a gente meio que cuida dos pais, né? Mesmo desde muito, muito É, tempo. Eles colocam essa coisa na gente, assim, de porque você manja mais de tecnologia, então você vai lidar com a tecnologia. Ah, porque você sabe mais de internet, você sabe. Tudo que é burocracia, meio que largam a mão, exatamente. né? Largam a mão e deixam É, para as garotas. Daí eu acho que exatamente. um pouco do que você peitou, né, para não deixar a tua mãe sofrer, até mesmo porque ela sofreu intensamente quando ela viveu Sim. ela viveu o instante da morte. Isso é extremamente doloroso. É, É uma coisa de eu é, saber por telefone e a pessoa viver o instante da tá morte. lá, né? Tá lá E e assim, sentir o tudo. e tá ali do lado e nem se despedir, sabe? Meu Deus, puf, pá, né? É louco demais isso. É muito louco. Porque assim, eu me despedi quando ele saiu pra viajar. Tomei benção, falei que amava e ela tava com ele, Sim. né? Então, assim, nossa, cada um sabe, né, a dor que carrega, né? Então, é isso, assim, cada um reage de uma forma ao luto, né? Uhum. E é exatamente isso. Eu, até hoje, eu lido assim, para mim, foi a maior dor que eu já senti até hoje, para mim, a dor de perder o meu pai. Eu tive um aborto espontâneo e perdi um filho, mas assim, 5 semanas de gestação, sofri muito e meu esposo, por exemplo, sofreu muito mais. E não é que eu não chore, não é que eu não sinta, mas é que durante esses 10 anos que vai fazer agora, eu interiorizei para mim que para mim não tem dor maior. Então, tudo que acontece na minha vida, que, ai meu Deus, eu tô sofrendo, ai,
eu sempre penso, gente, eu perdi meu pai, não tem dor pior que essa. Então, a gente vai resolver isso daqui. E aí, eu uso isso também de conselhos para outras pessoas. Tipo, eu tenho uma amiga que também perdeu o pai, e aí, eventualmente, quando acontece algo triste na família e tal, eu sempre falo: lembra que tu perdeu teu pai, lembra o quanto tu sofreu, tu acha que realmente merece tu estar sofrendo por conta de situação X? Olha, compara e tal. Então, assim, foi como eu enxerguei, é como eu enxergo até hoje as coisas. Eu não. É, não sei se eu sou forte, assim, as pessoas falam, Nayara, tu foi muito forte, porque incrível como tu lidou com tudo isso e tal. Minha prima fala, umas amigas falavam na época, eu não sei se eu sou forte. Eu não sei se eu sou forte, eu não sei se Deus me dá o conforto, eu não sei se meu pai me dá o conforto, porque eu vejo assim, sabe? Ah, eu tô sofrendo muito, mas eu já sofri a maior dor, que foi perder o meu pai de uma forma muito brusca. E eu suportei, eu tô bem, eu tô viva, eu tô aqui, ele tá comigo, então a gente vai continuar e vai seguir da melhor forma possível, e aí a gente vai vivendo, vai passando. Eu sempre tento enxergar dessa forma, sabe? De tudo, assim, na minha vida. Às vezes eu tô muito triste, eu tô muito mal com alguma coisa que aconteceu e aí eu volto a conversar com meu pai. Me pego Uhum. sozinha e quando eu vou fazer minhas orações, que eu vou falar com Deus, eu aproveito e falo com meu pai, conto com meu pai o que que eu tô sentindo, aquele meu sofrimento daquele momento, o que que tá acontecendo. Isso é uma coisa que eu trouxe desde o ano que ele morreu e que eu uso até hoje. Para Sim. mim é muito bom fazer isso, me conforta de uma forma muito boa, diferente de outras pessoas. Outras pessoas às vezes vão lembrar de algum ente que perdeu e aquilo vai gerar mais choro e sofrimento do que conforto. Eu não, eu ressignifiquei dessa forma. E o fato dele ser uma pessoa muito religiosa me, é, me trouxe isso. Porque lá atrás eu levei ele para a igreja, eu participei de um encontro com jovens, e aí comecei a frequentar de uma forma além de domingo, eu ia nas terças, eu ia no outro dia da semana e tal. Uhum. E aí comecei a convidar meus pais para irem. E aí fui. Eu que fui levando eles. E aí eles foram, fizeram um ECC, o Encontro de Casais com Cristo, ainda lá em Marabá. E aí pronto, meu pai virou beato, como eu dizia. Aqui eu já dizia que ele era quase padre, porque ele, aposentado já da reserva, ele todo dia estava na igreja, todo dia ele estava na igreja, então eu dizia, pai, já tá quase padre, tá bom já, e brincando com ele, né, então, e aí ele falou em um testemunho na igreja, ele deu um testemunho e contou que ele estava na igreja, se ele estava na igreja hoje, era graças à filha dele. Eu não sabia disso. Então, na igreja, me contaram, o padre, na época, na missa de sétimo dia, contou, foi fazer uma homenagem, contou. Então, aquilo para mim foi muito gratificante, de saber que é, é muito louco, assim. Ele a gente nasce com as nossas missões e Deus sabe quais são, a gente não sabe. E a gente Uhum. vai fazendo as nossas missões. E, sei lá, dado o momento, Deus sabia que meu pai precisaria de mim, e aí eu vim, eu fui a filha dele, e num determinado momento da minha vida, alguém me chamou para a igreja, eu participei, e eu convidei meu pai foi, e assim, cumpriu tudo que ele tinha para cumprir, e foi, e Deus levou, meu pai morreu novo, com 53 anos, meu pai estava com, Muito. acho que 2 anos ou 3 anos de aposentado, Ah, e aposentou novo, então, assim, para mim, ele sabe, ele viveu tudo. Ele trabalhou, ele pôde curtir um pouco da aposentadoria. As pessoas se aposentam depois de 60 anos, às vezes. Ele se aposentou cedo, ele conseguiu curtir a aposentadoria. A minha irmã já tinha filho, então ele curtiu o neto. Ele teve, sabe? Ele fez tudo que ele tinha que fazer, ele cumpriu as missões dele na Terra, assim, com certeza de uma forma exemplar. E e aí Deus chamou, né? E aí ele foi, assim como todos nós. E como tu falou sobre as pessoas boas, né? Aí anos depois eu venho conhecer o meu esposo, meu atual esposo, e
ele perdeu o pai também novo, quando o pai dele morreu, ele tinha 10 para 11 anos. O pai dele era muito jovem também, e o pai dele era piloto e faleceu num acidente de avião, no qual ele também salvou os passageiros. E, assim, tipo, para mim são coisas que Deus, ele une propósitos. Então, quando eu conheci ele, que eu conheci a história do pai dele, todo mundo fala do pai dele como uma pessoa maravilhosa na vida. E aí eu comparo com meu pai, mesmo sem conhecê-lo, então reforça a ideia que eu tenho, tipo, ele cumpriu também a missão dele na Terra, ele deve ter feito coisas incríveis para todas as pessoas, e Deus levou. Contam que até no velório dele, até os vendedores ambulantes de rua, por onde ele passava, que fazia amizade, estavam presentes no velório do pai dele. Meu pai chegava em casa às vezes descalço porque dava sandália para alguém na rua. E então são coisas assim que não tem como, sabe? É Deus. Para mim são pessoas bondosas, e Deus sabe de cada um. E Deus sabia que futuramente eu ia encontrar com o meu esposo, e que a gente ia ter histórias de vidas parecidas. E aí veio um menino pra gente, tipo, a mamãe, por exemplo, e eu, que somos mulheres. O meu esposo tem a mãe e a irmã, que são mulheres, então o nosso primeiro filho é um menino, como a mamãe diz, assim, eu acho que foi mandado por eles, porque precisa de um menino para ajudar o João a cuidar de toda essa Toda mulherada. familiar. Então, assim, para mim nada foge dos planos de Deus, nada foge, a gente só não entende no momento, mas quando você se aproxima, quando você busca a palavra, busca entender um pouco mais, você começa a perceber a presença dele em muitas coisas. Então nada foge da, Sim. da, do, da observância dele, do cuidado dele, do poder dele, é tudo por ele, para ele. Então, quando eu penso dessa forma, me conforta muito, muito, assim, eu lido muito melhor com tudo isso. Até na perda do nosso primeiro bebê. O João, nossa, ele fala assim para uns amigos próximos: Nayara segurou a onda, Nayara foi muito forte, e é Deus que me segura. Não que não segure ele também, mas acho que com tudo isso que eu interiorizo da questão da dor do meu pai, eu tento não transparecer. Eu sempre me coloco numa posição de achar que aquela outra pessoa vai precisar mais de mim do que eu dela. Então isso já é o escudo do filho único, talvez, né? E aí eu já me blindo para aquilo, e passa, e fica assim, sabe? Para mim tá tudo bem, e eu vou lidando dessa forma. Hoje, até hoje, né? Ele é uma pessoa muito querida na igreja, ele é uma pessoa muito querida na cidade lá, os amigos dele, os meus primos, né? Que na época, todos têm a minha idade, então na época marcou para eles como marcou para mim. Eles falam, né, pro meu esposo, na época não me conhecia, não conhecia a história, e eles contam pro meu esposo, assim, de uma forma que eu acho muito bonita. Nossa, eu quero poder ser essa pessoa quando eu for embora. Eu quero que as pessoas sejam tão gratas e falem de mim tão bem quanto falam do meu pai, sabe? Eu Sim. fico muito feliz por isso, em saber que hoje a gente tem aquela saudade, e ele é muito lembrado por muita gente de uma forma muito honrosa. E isso conforta, Sim, sabe? sim, com certeza. Acho que uma coisa que faz a gente ser lembrado a longo prazo, né? É o carinho mesmo, é o carinho que a gente dispõe para as pessoas, e as pessoas Exato. que necessitam de carinho. Todo mundo precisa de carinho, todo mundo quer ser amado de alguma forma, né? E aí o carinho que você coloca para as pessoas, esse carinho volta em algum momento, né? Ele volta É o na legado, lembrança, né? na saudade e tal. Eu entendo que a religião é Exatamente. forte. Eu entendo que a religião ela é forte, ela te coloca num lugar de segurança, né? Sim.
Não que isso não tenha o significado da dor, da perda, da saudade. A saudade, às vezes, ela é dolorosa, ela é doída. Até o É, processo de... Que nem eu trabalho muito com meus pacientes, assim, você trabalha o luto entendendo que aquela pessoa atravessou a tua história. Ela fez parte da tua história. E aí, às vezes, a dor do perder alguém não está em ter aquela pessoa, mas o que aquela pessoa podia ser para você, né? Porque sim, aquilo não vai acontecer mais. Aquela, sei lá, um passear com o pai não vai ter mais, é, um carinho, um presente, uma ligação e tal. São faltas, né? Mas você sim, colocando nessa questão da força, na questão da religião, não que escape, vamos dizer assim, não que tenha um escape, mas que hora que dói? Que hora que já doeu, talvez, essa falta, essa, essa falta, né? sim. Assim, quando dói, normalmente nos momentos que bate essa frustração com alguma coisa, por exemplo, quando eu perdi o primeiro bebê e eu fiquei muito triste, e aí que eu vou chorar, aí eu choro sentindo falta dele, do meu pai, falta assim daquele abraço, falta dele Uhum, estar aqui comigo me abraçando. Mas eu vou me acalmando e vou conversando com ele. Tipo, no meu choro, nossa, pai, que falta que eu tô do Senhor, que saudade que eu tô. E aí eu vou parando de chorar e começando a conversar a conversa que eu queria ter com ele. E aí aquilo parece assim, que me acalma, vai passando, vai amenizando. Nos meus momentos tristes, assim, sabe? Acontece alguma coisa triste e aí eu quero chorar e aí eu lembro dele. Aí eu choro um pouco e vou conversando com ele, aí o choro vai passando e eu vou me fortalecendo na minha uhum, conversa com ele. sim. Eu sonho às vezes também com ele, isso me fortalece. É, não tem assim momentos, sabe? De muitas pessoas às vezes, não sei se é nesse sentido, inclusive, que tu me perguntou, mas Natal, eu lembro do meu pai, fico triste. Eu não tenho essas tristezas, Uhum, porque todos os momentos para mim foram momentos bons e então eu não fico assim, ai, poxa, hoje é o Natal, hoje é o Ano Novo, ou então, o Dia dos Pais, eu não fico triste, eu tento ressignificar tudo da melhor maneira possível, sabe? sim. Agora eu tô casada, o João agora é pai, pra mim, Dia dos Pais agora é o dia dele, sabe? Antes era o dia do meu pai, eu queria fazer, eu adoro fazer surpresa, adoro presentear e tal, então eu queria fazer tudo pro meu pai. E agora Uhum, tá tudo bem, tá tudo certo, eu quero fazer tudo para ele. E vai passando, sabe? Eu não tenho essa tristeza de lembrar, ai, nossa e tal. Eu olho as fotos, eu tenho a nossa última foto que foi no Natal. Eu olho aquela foto e eu olho com saudade, eu não olho com dor de, ai, ele poderia estar aqui agora. A uhum, gente fala muito dele, direto a gente fala dele, ainda mais agora, né, com o José, que muita gente diz que o José tem os traços dele e tal, então, se ele estivesse aqui, ele já tinha feito isso, já tinha feito aquilo, e sempre brincando. A gente em casa, lá na minha mãe, olha o vovô, mostro para ele a foto do vovô, e, e assim, é gostoso, não é triste, sabe? Eu uhum. não, eu não sinto, assim, essa tristeza, essa dor. Eu acho que passou, sabe? Essa dor de, nossa, de chorar ai, como eu queria ele aqui. Uhum. E não, eu aceitei que ele foi e que ele tá ali. Ele não, assim, não acabou. Acabou aqui nesse plano. Ele tá ali, a alma dele tá lá em cima e ele tá comigo. Na minha cabeça é isso. Ele não tá mais aqui presente porque ele faleceu, ok, mas ele tá ali, ele tá me ouvindo, ele tá entendendo, ele tá vivendo tudo que a gente tá vendo, tudo que a gente tá vivendo aqui, assim como o meu sogro. Eu criei também essa essa linha assim de carinho também com o meu sogro. Às vezes, quando eu estou fazendo a minha oração, eu peço pelos avós do José e eu converso sem conhecê-lo. Mas eu sei que ele,
pela minha fé, né, eu sei que ele me conhece, que ele sabe que eu sou a nora dele, que ele sabe que eu sou casada com o filho dele, que temos o José, então eu tento tratar dessa forma, sabe? Como se tivesse ali, tudo bem ali em cima, que eles estão ali. Na época dos 7 dias que a gente passa fazendo o terço, teve um senhor da igreja que estava lá, e eu lembro até hoje que ele falou assim, o de Souza foi na frente porque ele foi invadir um terreno lá e guardar um pedaço de terra para toda a galera. Então, assim, é isso. Ele tá Sim, ali guardando o sim, nosso lugar, olhando por nós, esperando que a gente faça tudo certinho para ocupar o lugar que ele tá guardando. E é assim que eu penso, sabe? sim, sim. Tento, sei lá, tento nem sofrer. Quando vem aquela vontade assim de chorar, eu choro, mas assim, logo passa, não é aquele choro de dor. É um choro de mulher, né? Hormônio. Às vezes a gente quer chorar e aí eu choro, sinto falta, ouço uma música assim que me lembra ele, choro e começo a conversar com ele e pronto, passa. Fico bem, fico feliz, fico alegre. É Sim. assim. É. A gente Mas é forte, né? Mulher é muito forte, mulher sei é lá, muito de forte. natureza. É tanto É, hormônio, e aí daí a a gente vai gente vai se cascando. fortalecendo. É, Sim, criando mais e mais e mais e mais e mais casca. sim, E sim. aí, É uma questão de calejar, né? A gente vai ficando calejada de tanta é, coisa que passa e tal. Mas isso é muito bonito, sabe? Eu acho que a questão da resiliência é isso. Resiliência é você passar por aquilo e aprender com isso e crescer com isso. Não que exatamente. ser dura, né? Eu acho que talvez as pessoas às vezes, claro, isso já passou muito tempo, já é uma coisa que já você já entendeu, você já explicou dentro da tua cabeça, isso já virou a saudade que é confortável, a saudade que eu digo assim, quando você fazer piada sobre a situação Sim, e não sim. sentir vergonha daquilo, você já passou da saudade doída, você tá na saudade ok. E aí, É, né, tem um pouco disso dessa talvez concepção de frieza em algumas situações ou de dureza, né, de ser uma pessoa dura para lidar com tudo isso. Só isso. que talvez é a forma como você ressignificou isso e você Isso, entendeu isso, né, para tua cabeça e até mesmo para ser um suporte para tua mãe, para ser um suporte para as pessoas que é da tua volta e tal, né? Mas é muito bonito também a questão da religiosidade que te deixa num cenário confortável, não estou dizendo que seja uma desculpa, mas é um cenário confortável para sim, você explicar as dores que vêm no teu coração, as dores que poderiam vir na tua cabeça e tal. Isso é muito legal. Na terapia, no processo da terapia, na psicologia, né, a gente trabalha exatamente disso, de que a pessoa atravessou a tua história e você tem o que é dela. Né? Eu sempre digo para os meus pacientes, por exemplo, que passaram por uma perda, mas eu não tenho mais aquela pessoa. Não, mas você teve e ela está em você. Ela está em você isso. na forma como ela te ensinou, ela está em você na forma como ela te É, mostrou o mundo, ela está na forma como ela te colocou como referência de pessoas, até mesmo porque os nossos pais são isso, eles mostram os mundos pra gente. exatamente. E a E tua assim, visão do seu mundo. a gente, todo mundo passa e tem a troca, né? Independente de grau de parentesco, todo mundo passa por todo mundo e deixa alguma coisa, uns mais, outros menos, né? Então, é exatamente isso, a gente tentar entender dessa forma. E a gente nunca sabe a força que a gente tem, até o momento de ter que ser forte. Eu jamais, a Nayara de 11 anos atrás, vamos dizer assim, se viesse aqui falar sobre a perda de um pai ou de uma mãe, provavelmente eu não falaria metade do que eu estou falando agora, porque não era assim que eu me via antes. Eu Sim, me via como uma menina muito frágil, uma mulher inocente, assim, para perdas, então jamais imaginava que eu fosse reagir dessa forma. Então a gente reage, sei lá, como como instinto, eu acredito, sabe? A gente vai, cada um lida, como tu falou, cada um tem a sua forma de lidar. E a gente vai se descobrindo, na verdade. Eu jamais imaginaria que eu fosse assim. E isso me moldou, de certa forma, com tudo que eles me ensinaram, como tu falou, né? Meu pai sempre foi uma pessoa forte, meu pai sempre foi uma pessoa muito guerreira,
batalhadora, meu pai já sofreu muita coisa na vida, assim como minha mãe, sempre me ensinaram que nada é fácil, nada é de mão beijada, então a gente tem que lutar, tem que correr atrás das nossas coisas, e assim eu lido, sabe? É o legado que os dois me deixaram, meu pai me deixou, então tem um pouco dele em mim, né? Isso que para mim é maravilhoso. Metade de mim é ele, a outra metade é minha mãe, e eu sou metade dos dois, então não tem como eu achar que ele não tá aqui, né? A gente tem a questão do gênio, né? Do gene e do gênio. A gente já herda muita coisa e desenvolve muita coisa na criação, né? No dia a dia, na convivência. Então, tudo isso se mistura com a nossa personalidade, tudo isso molda, sei lá, talvez molde a nossa personalidade, né? Com certeza. E faz parte, faz É, parte. Hoje em dia, eu sempre falo isso, assim, para as minhas amigas, né? Que a gente tem que ser forte, a gente tem que estar preparado. Para as minhas amigas que já perderam, né? A minha comadre já perdeu o pai dela, um pouco depois do meu pai falecer. Uma outra amiga minha também perdeu o pai, agora, um pouco antes da pandemia. E não sei, eu tenho próximo de mim muitas pessoas que passam por essa situação de perder o pai, que eu já passei. Então, eu me sinto, sabe, num lugar de acolher, de dar o meu testemunho, de certa forma, de falar um pouco de como eu lido com a dor, de estar ali presente, de dar o apoio. Eu acho que faz parte, sabe, até de alguma missão que eu tenha. Eu tenho muitas pessoas próximas que passaram por esse processo de perder pai ou mãe. E eu sempre falo isso, que a gente tem que ser forte. Sempre tem o outro lado, né? Perdi a mãe, aí tem o pai, perdi o pai, aí tem a mãe, que precisa da gente, sim, né? Precisa muito da gente. Aí, acho que é isso. A gente vai sempre por isso, né? com Tem certeza. que seguir sabendo que a gente tá aqui e que a vida tem que continuar, né? E vai, assim, né, não sendo, sei lá, Fria. realista demais. Vai passar, sabe? Exato, Vai passar. exato. Passa, e aí vem as brincadeiras, vem as piadas, como tu falou, é exatamente assim, passa, vai ficando aquela saudade gostosa, aquelas lembranças bobas, aquelas coisas assim, mais saudáveis, mais legais, assim, do Sim, que a dor. Tem muita coisa melhor para lembrar do que a dor, né? sim, sim. Eu digo que um dos sentimentos mais bonitos é a nostalgia. A nostalgia é o que completa na saudade em relação ao luto, né? De sentir que É, você está vivendo uma coisa com aquela pessoa, de lembrar uma história com aquela pessoa, e nostalgia é um sentimento perfeito. Mas que verdade. conversa bonita pra caramba. Muito obrigada por ter, né, se disponibilizado a conversar comigo, né? Sabe que eu tenho um carinho por você gigantesco, gigantesco, gigantesco. Eu não sou a pessoa presente, você sabe que eu sou uma amiga bem ruim, mas, né, eu tenho um carinho gigantesco e sempre que precisar eu vou estar junto com você, tá? Mas Ah, obrigado legal. por estar aqui, agradeço pela tua disponibilidade, agradeço por esse momento. E é isso, tá bom? Um beijo pra Ah, eu que vocês, fiquem bem. agradeço. Que Eu que legal. agradeço. Gostei muito, tava muito nervosa. Achei que, meu Deus, será que eu vou ter assunto para falar? E aí o tempo passou que eu nem vi. Foi Aham. muito gostoso, muito bacana. Muito obrigada, assim, pela Imagina, oportunidade. Acho que eu imagina. nunca tive esse momento de falar, assim. Sim. E, de repente, falar para um podcast que as pessoas vão assistir. Nossa, mas que bacana. Espero até poder ter ajudado, de certa forma, algumas pessoas que podem assistir, de repente precisar, né, enfim, Sim, se espelhar. E é isso. com certeza. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Fica bem, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, gente. Essa foi a Nayara. A Nayara que tem uma história de vida maravilhosa. Um filho lindo,
filho lindo. Ele é muito fofo. Meu Deus, que criança fofa. Vocês têm que ver. Todo mundo não. Só os conhecidos. Mas é isso, né? Um pouco da versão de luto é individual e significativo para cada um, né? Eu já passei por perdas também bem significativas, minha família também passou por perdas significativas, e cada um busca uma alternativa para tentar doer menos. A religiosidade normalmente é uma válvula e é um lugar de muita segurança e muito cuidado e muito carinho, né? E que é uma possibilidade das pessoas terem essa interação. Mas também tem o entendimento sobre a experiência que aquela pessoa passou para você, tem o entendimento também da tua construção. Claro, tem aquela questão também, não tem nada a ver com o caso da Nayara, mas tem algumas pessoas que a gente fala assim, ah, que vira santo depois que morre. Mas por quê, né? Porque a gente quer trazer o melhor daquela pessoa que nos deixou, de alguma forma. E isso é individual e significativo para cada um, tá bom? Mas é isso, espero que essa conversa que foi muito bonita, que conversa bonita, gente, muito, muito bonita, né? Eu acho que a gente tem que trazer a sensibilidade e a beleza das coisas até mesmo na dor, né? E a questão também de como é a religiosidade para cada um e como ela é extremamente maravilhosa para as pessoas, de modo geral, né? Mas é isso, tá bom? Fiquem bem, qualquer coisa manda mensagem nas redes sociais, estamos em todas as redes sociais. O É Delas Podcast é um espaço para você, mulher, contar sua história, contar sua experiência de vida, dividir isso com outras mulheres e ter um momento de interação, tá bom? Se você quiser participar do podcast, tem o nosso e-mail, é delas podcast@gmail.com. Estou também no Instagram, no Facebook, no TikTok, na esquina plantando batatas, ok? Um beijo, tchau, boa noite. Tchau, gente. Tchau.